Oi, princesa, tudo bem com você? Eu sou a Aline Almeida e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha só que peça mais fofa nós vamos aprender nessa aula hoje. Essa é a mochila Minion. Ela é uma mochila, inclusive com um zíper escondido aqui que fica nas costas da criança, com a proposta também de ser uma mochila anti-furto. E se você não quiser colocar as alças, dá para fazer com uma almofada decorativa, uma peça muito fofa para você oferecer no Dia das Crianças que está logo aí. E nesta semana nós vamos iniciar as aulas para o Dia das Crianças. Peças como uma proposta para o Dia das Crianças para vocês confeccionarem aí no seu ateliê. Eu estou iniciando com uma peça para os meninos, a mochila Minion, e lá no canal da Tuca tem uma peça linda para as meninas, a bolsa Loli, que eu convido você a assistir. Tem o link aqui embaixo na descrição, deixei um card aqui para vocês também, para vocês conhecerem o canal da Tuca e aprendermos juntas muitas peças lindas para confeccionar no nosso ateliê. Deixa um comentário aqui embaixo também, falando o que você está achando dessas aulas. Eu vou ficar muito feliz de saber se você está gostando do conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Vamos lá, o passo a passo? Para fazer essa peça, você vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você estar adquirindo esse molde. Essa peça eu deixei para vocês com o molde num preço simbólico para você adquirir. Mas se você for aluna da Costura da Felicidade, o molde já está de presente para você lá na nossa plataforma. E se você não conhece, não sabe o que é a Costura da Felicidade, eu convido você a acessar o site www.costuradafelicidade.com.br e vir conhecer um pouco mais desse movimento com a gente. É um valor simbólico e ele contém todas as informações que você precisa para confeccionar essa peça, tá bom? A primeira página tem todas as instruções para impressão, como fazer a montagem do molde. É só você acompanhar essas instruções, conferir a medida aqui do quadro para ver se imprimiu certinho no tamanho que a gente precisa para você dar andamento na confecção da sua peça. A página seguinte, eu deixei para vocês as medidas parte a parte, o que é para o corpo, o que é para os olhinhos, o que é para a roupinha, tá? Então você vai fazer esses cortes e cada um deles tem informado se você vai trabalhar com o molde, né? Eu passei uma medida para você recortar e aí você ainda vai refilar no formato do molde. Tá tudo bem marcadinho nessa página. O meu tá com algumas anotações, que foi o que eu corrigi para deixar para vocês bem certinho no molde. E aqui também já tem uma parte do molde, que é o bolsinho da roupinha do nosso Minion. Ele vai ficar no final com esse formato aqui. Então vamos lá? Vamos iniciar preparando o olho do nosso Minion, que é a parte chave, a parte principal dessa peça, que dá todo o charme nela. Tem aí nos moldes para você cortar. No preto, um círculo de 3 centímetros de diâmetro. No branco, tem marcadinho aqui. E aqui eu já trouxe até costurado para vocês. Você vai posicionar esse círculo preto aqui numa posição que você preferir. Eu quis trazer ele mais pro ladinho para dar uma expressão pro Minion, mas se você quiser colocar bem no centro, pode também, tá? Vai da sua preferência. E aí eu já trouxe costuradinho aqui. Eu cortei no branco num sintético 0,8 com fundo em malha, mas você pode utilizar um tecido branco, pode ser um nylon 600 na cor branca. Aqui no preto eu usei um nylon 600, tá? Mas pode usar o que você tiver aí no ateliê nessas cores para confeccionar o olhinho do Minion. Vocês vão ter também no molde para cortar no prata, que é para fazer aquele óculos do Minion. Então você vai cortar nesse formato aqui do molde e nós vamos posicionar aqui por cima, tá? E vou fazer primeiro uma costurinha bem na bordinha aqui por dentro. Lá naquela página, segunda página onde tem as medidas, tem também lá para você fazer um recorte de uma tira no prata, que é pra gente fazer a altura do olhinho. Então você vai recortar essa tira e aí depois nós vamos aplicar aqui. Você vai precisar também cortar 2 vezes no papelão, pode ser aquela base PVC, pode ser caixa de papelão, caixinha de leite,
E aí, se for caixinha de leite, cole 2 camadas uma com a outra, tá bom? Pode ser também para dar estrutura. Essa parte aqui é muito importante, para além de dar altura no nosso olhinho, ele também vai dar estabilidade, vai dar estrutura, tá bom? Então, corte 2 vezes. Se você for utilizar caixinha de leite ou alguma caixa de papelão que é mais molinha, cole 2 camadas cada para ficar bem firminho, tá? Eu tô usando aqui um papelão cinza de 2 milímetros, mas você pode usar o que você tiver aí no seu ateliê, tá bom? Com todas as partes recortadas, agora eu vou então fazer um pontinho aqui por dentro, bem na bordinha, prendendo essa parte prateada aqui no branco do olho, tá? Nessa parte prateada, eu estou utilizando um sintético perolizado, na cor prata, mas você pode usar tecido, cinza, o que você tiver cinza aí no seu ateliê para simular esse óculos do Minion. Depois que a gente costurar aqui pelo lado de dentro, nós vamos refilar aqui o excesso do branco, deixando mais ou menos uns 3 milímetros depois da costura somente, tá? Eu cortei ele assim, maior, que fica mais fácil pra gente fazer essa costura e depois refilar. E ele vai ficar, então, desta forma. E agora nós vamos aplicar essa tira prata. Você vai virar para você qual que é a posição que você quer que fique, a expressão, olha, eu quero que fique olhando assim pro ladinho. Então, essa daqui é a parte de baixo do meu olhinho. Vou dobrar ao meio e vou fazer um piquezinho aqui para eu visualizar aonde é a parte de baixo aqui do meu olhinho. Olha, fiz um pique. Vou começar a prender essa tira uns 2 dedinhos depois do meu pique, mas também vou deixar uma sobra aqui do sintético, tá? Vou começar a costurar ele aqui, olha, bem margem com margem, com meio centímetro de pezinho, de costura, que é o pezinho da máquina, e vamos fazer a costura aqui até chegar uns 2 dedinhos antes, tá? Então, vou começar depois 2 dedinhos e vou parar 2 dedos antes também. E vamos costurar aqui, prendendo bem margem com margem. Faça uma costura bem devagar para ela ficar bem redondinha. Quando finalizar a costura, vai ficar faltando ainda essa parte para fechar. Mas nós vamos utilizar ela para poder fazer aqui o acabamento, ó. Saber a quantidade exata que a gente precisa cortar. Então, agora, eu vou chegar com um lado da tira aqui até essa marcação central que eu fiz aqui. Vou chegar um lado da tira. E meio centímetro depois, eu vou marcar aqui, ó, vou fazer um cortezinho. E esse excesso aqui eu vou remover, ó. Dobro bem retinho e vou cortar. Vou repetir aqui do outro lado, olha, eu vou vir trazendo bem certinho, margem com margem, até a marcação, meio centímetro depois, vou fazer uma marquinha e vou remover esse excesso. Pronto, agora eu vou juntar essas 2 tiras, olha, unir direito com direito. Vou costurar com margem de meio centímetro, que é o que nós deixamos sobrando para cada lado. E aí ele já vai ficar certinho pra gente terminar de fechar aqui. Pronto, feito isso, olha, agora é só continuar trazendo margem com margem. Aqui no meio onde nós unimos, você vai abrir para não ficar excesso. E vamos terminar de fechar aqui. E agora, nós vamos remover aqui, olha, deixando uns 2 milímetros somente próximo da costura aqui de todo o excesso do sintético. Isso porque eu tô trabalhando com sintético. Se for tecido, pode deixar essa margem de meio centímetro. Eu só vou cortar aqui bem rente para não ficar fazendo muito volume na minha peça na hora que eu virá-la pro avesso, pro direito. Pronto, agora a gente já pode trazer tudo para o outro lado. Abre bem essas costuras, olha, e ele vai ficar desta forma. Vamos pegar agora um dos círculos de papelão
e vamos colocar aqui no fundo, ó. Ele vai encaixar direitinho, porque ele já está no tamanho, considerando a margem de costura que nós vamos diminuir aqui, tá? E aí ele já vai deixar essa parte aqui, ó, bem certinha, arredondadinha, pra ela não ficar toda tortinha, tá bom? Puxa bem assim, ó, empurrando ele lá pro fundo. E ele já vai ficar bem certinho assim. Esse miolinho aqui, você vai colocar algum tipo de enchimento que você tiver de restinhos de espumas aí no seu ateliê. Eu vou pegar esses restinhos de espuma aqui, olha. Mas pode ser resto de manta, pode ser até fibra siliconada ou pedacinhos de pano, o que você tiver aí de retalhinhos, tá? E depois que você colocar uma quantidade, não precisa ser muito, essa outra parte vai aqui por cima, ó. Você vai apertar aqui esse papelão, observando que fica o mesmo tanto aqui em toda a volta. E agora a gente tem que dobrar essa parte aqui, olha, pra dentro, tá bom? Na live que nós fizemos no Facebook, eu fiz um alinhavo pra fechar, como se fosse um fuxico, pra trazer toda essa borda pra dentro. Mas uma aluna deu a dica de usarmos a cola de contato. E eu vou fazer isso. Vou passar a cola de contato aqui, olha, por dentro no papelão e também no sintético para fazer esse fechamento. Ela vai realmente ajudar bastante. Depois que a cola estiver bem sequinha ao toque, aí a gente vai trazendo essa lateral para baixo, olha. Não tem problema ficar algumas preguinhas, porque nós vamos depois embutir na nossa peça, tá? Ele vai ficar assim, com essa profundidade, tá bom? Por enquanto nós vamos reservar, vamos começar a preparar a frente da nossa peça. Para fazer a roupinha do Minion, vocês têm lá na segunda página o molde para fazer o bolsinho, e aí você vai cortar 2 vezes no tecido da sua escolha. Aqui eu selecionei um tecido que eu tinha no tom azul, que é o tecido linho dublado na sarja, mas pode ser qualquer tecido no tom azul que você tiver. Na live que nós fizemos no Facebook na quarta-feira, eu fiz um reaproveitamento ecológico de uma calça jeans que seria descartada. Então você pode fazer isso também, tá bom? Então eu cortei aqui, olha, 2 vezes no azul, no formato do meu bolsinho. Vou colocar direito com direito. Vou fazer uma costurinha aqui em volta, deixando uns 3 dedinhos aqui do lado sem costurar, tá? Para poder desvirar essa peça. Pode cortar os cantinhos aqui, olha, mas sem cortar a costura. E aqui por onde nós deixamos sem costurar, a gente vai desvirar para o lado direito. Empurra bem as costuras para fora e vamos passar um pesponto só aqui em cima nessa parte reta. Essa parte que tá aberta, você vai dobrar bem direitinho a bordinha aqui pra dentro, porque agora nós vamos costurar ela na frente da nossa roupinha do Minion. Você vai ter o molde aí da roupa frente, tá bom? Que você vai cortar 2 vezes no tecido. Aqui, como eu estou utilizando o tecido linho dublado na sarja, ele é mais grosso. Então, para não acrescentar muitas camadas na minha peça, eu cortei uma vez no linho e uma vez no tricoline, tá? Para ser um pouco mais fino e não ficar muito grosso. Então, a frente vai ficar azul, mas o avesso vai ficar amarelinho como o corpo do Minion, tá bom? Vou pegar primeiro essa parte azul, vou centralizar aqui o meu bolsinho, olha, e vou prender ele aqui na roupinha, já fechando essa abertura e prendendo ele aqui como um bolsinho frontal, tá bom? Prendemos aqui, agora eu vou pegar o tricoline, o meu aqui não tem direito ao avesso, mas se tivesse seria direito com direito. Vou posicionar aqui bem certinho. E nós vamos passar uma costura somente aqui em cima, com margem de um pezinho de máquina, que é meio centímetro. E vamos passar aqui, olha, nesse U aqui. Então, somente aqui e nessa parte aqui dos 2 lados, tá? Feitas as costuras desta forma, aqui nos cantinhos a gente vai cortar, chegando bem próximo da costura, mas sem pegar na costura, tá? Fazer aquele piquezinho. Desta forma, olha. E agora aqui pelas pontas, nós vamos
entrar aqui pra dentro, olha. Então, traga a pontinha lá pra dentro. Vai empurrando ela lá pra dentro pra desvirar essa peça. O outro lado a mesma coisa. Quando você desvirar, ele vai ficar dessa forma, tá bom? E agora, primeiro, nós vamos passar um pesponto somente aqui em cima, tá? Ainda não vamos passar aqui. Vou reservar a frente da roupa por enquanto e vamos preparar as costas da nossa roupinha. Para as costas da roupa, que também eu cortei no tecido linho dublado na sarja e cortei também no tricoline. Da mesma forma, vou colocar direito com direito e vou costurar com margem de um pezinho de máquina de meio centímetro somente aqui em cima. Vamos virar para o lado direito. Abre bem a costura assim, olha, para ficar bem certinho. E vamos fazer um pesponto aqui na bordinha. Roupinha pronta, vamos começar a preparar o corpinho do Minion. Você vai ter o molde do corpo do Minion. E aqui eu já trouxe adiantado, mas eu só coloquei o tecido sobre uma espuma de 5 milímetros. Eu preferi usar espuma para dar mais estrutura para essa peça. Mas você pode utilizar também a R2 e uma camada de TNT. Eu só não aconselho que você use só o R2, porque eu acho que ele vai ficar muito mole. Para dar um pouquinho mais de estrutura, se você for usar a manta R2, coloque também um TNT, pelo menos 100 gramatura, tá bom? E aí eu coloquei o tecido sobre a espuma, risquei com o meu molde, fiz uma costurinha de segurança aqui em volta e depois cortei exatamente no formato do meu molde. 13 centímetros abaixo da borda, você pode até usar o molde para isso. Marque 13 centímetros aqui abaixo e faça uma dobra, ó. 13 centímetros abaixo, e aí eu tenho a posição da tira, que é aquela tira que segura o óculos do Minion, tá? Então, já costurei aqui essa tira, tem no material a medida bem certinha, costurei com a linha preta aqui, já trouxe adiantado para não ficar trocando a linha da máquina aqui com vocês. Mas é só costurar bem na bordinha. Para fazer esse acabamento em preto, pode ser o material preto que você tiver. Bagum, nylon emborrachado, nylon 600, o que você tiver, tecido tricoline, tá? Para você fazer esse acabamento aqui. Agora eu vou pegar a roupinha da frente do Minion. Para facilitar, eu vou fazer uma costurinha aqui prendendo esse tecido amarelo do tecido azul na roupinha aqui do meu Minion. E agora sim, vamos alinhar aqui bem certinho, margem com margem, acompanhando as curvas. A parte de baixo aqui, as mesmas curvas do corpinho do Minion. Alinha bem direitinho, deixando aqui, olha, as mesmas alturas, tá? E vamos costurar fazendo aquele pesponto que nós não fizemos aqui. Nós vamos fazer agora já prendendo a roupinha aqui no corpo, tá bom? Desta forma, eu fico ainda com um bolsinho aqui para colocar o que eu quiser e fica fechadinha essa lateral, porque senão fica um buraco aqui, tá bom? Aqui onde é a pence que cobrimos com o bolsinho, a gente vai novamente recortar aqui no formato dessa pence, tá? Então, olha, ficou aqui, olha, o bolsinho e a outra parte da roupa também é um bolsinho para acomodar alguma coisa na nossa mochila. E agora a gente já pode prender aqui o nosso olhinho, que a gente já tinha confeccionado antes. Então, vou colocar ele centralizado aqui. E eu gosto de fazer essa aplicação com pontinho invisível para apliques. Eu vou deixar aqui para você um card para você acessar um vídeo que eu mostrei bem pertinho como que eu faço apliques em peças. Tem o vídeo que eu fiz o aplique no kit berço Maju de nuvem e é a mesma forma. Vamos fazer no pontinho invisível aqui em volta, prendendo esse olho aqui no lugar. Depois que você prendeu o olhinho, olha, com o pontinho embutido, invisível, olha, ele fica todo embutidinho e super firme para não ficar soltando. É uma peça que vai na mão de uma criança. Deixei para vocês também aí no material o sorrisinho do Minion, que você vai recortar
Eu fiz desta forma, olha, eu cortei o formato aqui do sorrisinho, para que eu pudesse posicionar ele aqui e usar como um decalque, como um stencil, tá? Porque aí eu abro aqui e essa parte aqui serve para mim de guia para eu fazer o sorrisinho do meu Minion. Você pode fazer o sorriso com um pontinho atrás ou usando uma canetinha dessa, olha, essa aqui é uma caneta própria para tecido. Depois que eu marcar aqui, ele não sai mais, pode lavar essa peça que não sai essa marcação. Então eu vou posicionar aqui, aonde eu quero que fique o sorrisinho, levanto aqui essa lateral e ele vai ser o meu guia. Pronto, já fizemos o sorrisinho do Minion e é uma tinta de tecido permanente. Com essa canetinha aqui você pode fazer essas marcações, esses detalhes que não vai sair. E para finalizar a frente, só falta fecharmos as pences. Então você vai trazer, olha, direito com direito, margem com margem aqui e vamos costurar com meio centímetro. No material tem para você cortar também um forro. Você vai cortar no formato, somente na parte da frente, você já vai cortar no formato do molde e fechei aqui já as pences. Olha, da mesma forma que nós fechamos aqui agora, fechei também no forro, tá? E aí nós vamos colocar aqui, olha, com o direito do nosso forro para fora. Então nós vamos colocar avesso com avesso, encontra pence com pence. Vamos fazer uma costurinha bem na bordinha, só para segurar já o forro aqui no lugar. A frente já está pronta, vamos reservar para trabalhar com as costas da nossa mochila. Eu já vou costurar aqui na roupinha, nas costas, a minha etiquetinha. Vou colocar ela centralizada aqui, olha, e vou costurar nas costas da roupinha aqui do Minion. Etiquetinha aplicada, vamos colocar agora o zíper nas costas da nossa peça. Eu deixei para vocês no material para cortar as medidas, tanto da frente quanto das costas do Minion, uma medida inteira. A frente nós já trabalhamos desde o início no formato do molde. As costas nós vamos pegar a peça inteira, a medida inteira, tanto do forro quanto do tricoline e da espuma. E eu cortei aqui em cima, ó, de cima para baixo eu medi 15 centímetros e separei de todas as partes. Da espuma, do tecido e do forro, tá bom? E vamos ter também aí uma medida de zíper para trabalhar aqui nas costas. Para fazer o acabamento desse zíper, eu cortei aqui também 7 centímetros pela largura aqui total do meu tecido. Eu cortei no nylon emborrachado, mas você pode usar um nylon 600, um tricoline, tá? Eu cortei na cor preta também, que é para ele cobrir aqui o zíper e proteger para não ficar em contato direto com as costas da criança, mas também mantém a ideia de que seja a continuação do óculos do Minion, por isso que eu trabalhei com o preto nessa parte, tá bom? Vamos iniciar aplicando o zíper nessa parte maior que ficou então das costas da nossa mochila. Nós vamos pegar o tecido e a espuma, a linha bem certinho, olha, o tecido e a espuma aqui. O zíper vai ser direito com direito do tecido e o forro direito com direito. Eu tô usando aqui pro forro o nylon emborrachado, mas você pode usar tricoline, bagum, o que você preferir, tá bom? Jogue o forro e o tecido para um lado, puxe bem o zíper assim, olha, para o outro, para ele ficar bem esticadinho dos dois lados aqui. E vamos fazer aqui um pesponto. Agora, este acabamento aqui, eu fiz um pespontinho aqui na parte que eu dobrei e o outro lado, olha, que está aberto aqui, ó, esse lado é o que eu dobrei e aqui as duas margens que eu uni. Esse lado aqui eu vou colocar com essa lateral aqui do meu zíper, vou fazer uma costurinha bem na bordinha, só para segurar esse acabamento aqui no lugar. E agora nós vamos pegar as outras partes aqui, olha. Vamos colocar o zíper direito, com o direito aqui do tecido e o forro aqui também, olha, direito com direito.
Já podemos entrar com o cursor aqui. Se quiser, pode colocar 2 cursores, tá? Eu vou colocar um só. E agora nós vamos pegar o molde. Aquela marcação que nós fizemos com 13 centímetros, que nós medimos e marcamos aqui com 13 centímetros, a gente vai alinhar aqui onde finaliza o tecido amarelo da parte de cima, tá? Alinha ele bem direitinho aqui, olha. E vamos riscar o nosso molde. Eu risquei aqui com um lápis, porque a minha canetinha termossensível acabou a carga, mas você pode riscar com a canetinha própria para tecido. Risquei com um lápis para que vocês pudessem visualizar bem o molde aqui. Agora eu vou prender com alfinetes tanto o forro que tá aqui embaixo, quanto o tecido, mas eu vou prender assim pelas laterais, olha, para não ficar furando o meio do meu forro, tá? Para recortar, dessa vez nós não vamos já fazer direto um pontinho aqui segurando, igual nós fizemos na frente. Eu vou recortar primeiro no formato do molde e vou prender então com o alfinete para que eu já consiga refilar tecido e forro tudo junto, tá? Com os recortes feitos, nós vamos fechar agora as pences, tá? Se você quiser fazer uma costurinha separado do forro para prender o tecido com a espuma, pode. Mas aqui eu já vou direto fechar as pences. Só vou dobrar igual nós fizemos na frente, tomando bastante cuidado para o tecido não ficar torcido. E vou fechar as pences. E vamos fazer isso tanto à frente quanto aqui, olha, no forro. Mas antes de fechar a pence aqui embaixo, nós precisamos posicionar a roupinha do Minion, que eu já ia me esquecendo. Vou fazer aqui a costurinha aqui bem na bordinha. E igual nós fizemos na frente, vou refilar aqui o excesso para fazer a pence e fechar as pences também. Depois que fechar as pences, nós vamos só fazer aquela costurinha em volta de novo, igual nós fizemos na frente, para prender o forro aqui no lugar. E a gente só não fez a costurinha então antes, olha, porque a gente queria embutir, deixar tudo embutidinho também as pences, tá bom? Vamos agora posicionar as alcinhas de mochila. Então, eu vou encontrar aqui o centro, ó, vou unir pence com pence. No material tem todas as medidas de alça que você vai precisar. Essa medida, que é a única que é uma vez só de corte, nós vamos colocar aqui, olha, centralizado, dessa forma, tá? O centro aqui com o centro que nós encontramos. Vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha para segurar no lugar. As duas medidas maiores são as alças aqui das costas. Nós vamos posicionar, olha, aqui bem aonde termina um lado e a outra aqui do outro, ó. Essa alça que eu tô utilizando é a alça chique de 3 centímetros de largura. Agora nós vamos prender os quadros. Você vai pegar, passar assim, olha, pelo quadro aqui com a alça, com essa medida menor, que são 2 vezes, e vamos posicionar aqui, olha, bem acima da pence. Então, onde finaliza a pence, nós vamos posicionar aqui essa alça com o quadro, tá? E agora, para colocar o regulador, tô aqui com 2 reguladores, que é da mesma largura da minha alça. Verifica que se a alça não está torcida, tá? Nós vamos entrar, ó, de baixo para cima, de um lado aqui, ó, o ferrinho ficou aqui no meio. Vou descer aqui do outro lado, tá? Deixa aqui uma sobra aqui de alça aqui na ferragem. Vamos entrar aqui no quadro, por cima, ó. Volta aqui, desse lado da ferragem. Desce do outro lado. Pode puxar aqui agora, ó. Pronto. Ela já tá passada do jeito certinho. E aqui, nós vamos dobrar, dobrar e fazer uma costurinha aqui para dar acabamento. As costas já está pronta, a frente também. E agora é só colocar, olha, direito com direito. Encontra aqui, olha, pence com pence. Eu prendi encontrando pence com pence
encontrando, olha, as partes pretas, tá? Que é uma continuação um do outro, encontrando aqui bem certinho e encontrando também as bordinhas da roupinha dele. E agora nós vamos fechar com margem de 0,5 centímetro. Essas laterais do zíper nós vamos queimar para ela não ficar desfiando, tá? E vamos fazer o acabamento agora com o viés. Eu vou usar aqui o viés Boneon, mas você pode usar o viés comum, aquele de armarinho, tá? O viés da sua preferência. O Boneon, ele vai se encaixar muito bem aqui nas curvas e eu já trouxe ele em algumas aulas. É só você ir abraçando e já ir costurando. E agora aqui pelo zíper é só desvirar a peça. Vamos empurrar o fundo para fora. E ela está finalizada, nossa mochila Minion, fofíssima, para você fazer aí para o Dia das Crianças e alegrar as crianças com uma peça linda dessa. Ela fica com bolsinhos aqui na frente, o bolsinho aqui atrás também. O zíper fica nas costas, então além de dar acabamento aqui ao restante do óculos, né, o que prende aqui o óculos do Minion, é também uma mochila anti-furto, porque o zíper fica nas costas da criança e bem escondidinha. Então é isso, meus amores. Essa é a proposta que eu trouxe para vocês de peça para o Dia das Crianças e espero que lhe traga muitos frutos. E eu te convido a assistir a peça que a Tuquinha fez lá no canal Tuca Ensina. Ela fez uma bolsa Loli, uma bolsa linda para acomodar uma boneca ainda mais fofa. A bonequinha também tem o vídeo no canal da Rafinha. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você assistir as aulas para confeccionar uma peça para as meninas. Ensinei para vocês a mochila Minion, que é para os meninos, e vocês vão encontrar no canal da Tuca e no canal da Rafinha uma peça linda para as meninas, que é a bolsa Loli e a boneca Loli, que eu convido vocês a assistirem. Essa aula tá incrível. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até as próximas aulas.